Durante muito tempo foi atribuído aos judeus os culpados de matar Jesus, aquele que os cristãos chamam de o Messias, né? Mais recentemente, tem novas abordagens sobre o tema e outras formas de interpretar o acontecimento da morte de Jesus tem sido utilizado nos últimos anos. A justificativa de que os judeus teriam sido culpados pela morte de Jesus serviu de base para séculos de antissemitismo, de perseguição a esse grupo, que já era perseguido antes, na verdade, né? E os cristãos acabaram contribuindo para isso na Idade Média, Idade Moderna, inclusive também na Idade Contemporânea, até o nazismo, né? O Hitler. Essa perseguição aos judeus como culpado da morte de Jesus, ela não se sustenta historicamente e não tem base. Ela é uma justificativa rasa, uma justificativa frágil. Eu sou Fabiano, professor de História. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo para outras pessoas. A gente espalhar mais conhecimento de História por todo esse Brasil. Ajuda o canal, eu estou tentando monetizar. Não esqueça de deixar o like, compartilhar para outras pessoas que podem gostar desse tipo de conteúdo também. Em homenagem ao Natal, né? Óbvio que o Natal é uma cerimônia que aborda a questão do nascimento de Jesus, mas eu estou utilizando esse tema para falar da morte, né? De por que Jesus morreu. Eu estou falando isso por meio da história, obviamente, não vou abordar a questão de como o cristianismo aborda essa questão, né? De ser uma remissão dos pecados. Estou fazendo um papel aqui de historiador, então não vou olhar por esse viés religioso, e sim por um viés histórico, embasado em fontes, em pesquisas que corroboram para essa análise que vai ser feita durante esse vídeo, de por que ele foi morto e por quem ele foi morto. O alto sacerdócio, ele teve uma certa contribuição para a morte de Jesus. A gente vê no meio das fontes, né? A Bíblia é uma dessas fontes principais para essa análise. O Novo Testamento, exatamente, o livro de Marcos, Mateus e Lucas, foram escritos ali em regiões diferentes, para público diferente. Algumas histórias são semelhantes, outras histórias elas têm em um livro, não tem em outro, e há alguns momentos divergências entre esses evangelhos, né? Isso em si não é nenhum problema, tá, gente? Inclusive os próprios católicos já reconhecem isso. Tem pastores reconhecidos que também já analisaram assim também. Isso, para a questão religiosa, não deve ser encarado como um problema exatamente. O próprio teólogo muito famoso, Iago Martins, em um podcast que ele fez, ele também fala dessas diferenças de um evangelho para outro. Então essa análise, ela não é uma análise que vá contra a fé das pessoas, mas é uma análise histórica. Nos evangelhos mostra Jesus em constante luta, né, assim, em discussão com os fariseus que eram homens da lei. Esse grupo, de certa forma, via Jesus com um olhar perigoso, né, via ele como alguém que pode ser perigoso. Mas a morte de Jesus, ela não está relacionada exatamente com os judeus. Isso porque se Jesus tivesse cometido algum tipo de blasfêmia, na tradição judaica e na tradição da lei, e os fariseus, eles eram muito responsáveis e buscavam sempre tentar fazer conforme a lei, Jesus teria sido apedrejado. Assim como foi Estevão, e é demonstrado no livro de Atos, o livro dos apóstolos, né? Então Jesus, ele não foi morto exatamente pelo alto sacerdócio, apesar que o alto sacerdócio, em certo sentido, estava revoltado com Jesus, com algumas ações dele. Eu vou explicar por quê. Uma das principais causas da morte de Jesus foi aquele evento que ele chega no templo e ele começa a chutar as coisas, não fazer que morada de ladrões, covil de ladrões, vai variar dependendo do evangelho, mas todos os três evangelhos, chamados sinópticos, né, que a tradução seria lidos juntos, esses livros sinóticos, eles relatam que Jesus chega causando certo alvoroço no templo de Jerusalém. Esse alvoroço, óbvio, denuncia algumas coisas sobre o que está acontecendo. Não tinha exatamente uma lei proibindo fazer comércio ali dentro do templo. Além de ser um ataque ao alto sacerdócio, Jesus também nesse momento ataca o Império Romano, porque era uma representação ali do Império Romano. O templo era uma representação do poder do Império Romano também. Então, o ataque ao templo, o ataque àquela situação que ocorre, é um dos fundamentos que vai embasar a morte de Jesus, mas não o único.
dentre as coisas que Jesus faz, aqui, que é relatado nos evangelhos, os milagres, que tinham outros milagreiros, as profecias, não era exatamente um problema. O problema foi uma pregação específica que era a síntese de tudo que Jesus falava, que era a questão do reino de Deus, ou o reino dos céus, que é relatado no livro de Mateus, porque o livro de Mateus ele está se referindo ao público judeu, né? Então, os judeus têm essa questão de não falar o nome de Deus em vão, então por isso que é reino dos céus no livro de Mateus, mas é a mesma coisa. Então o livro de Marcos e Lucas utiliza essa questão do reino de Deus, e esse reino de Deus ele seria um reino diferente do reino dos homens, ou no reino da terra. Como seria esse reino? Em algumas referências que Jesus utiliza para falar, esse reino ele seria um reino de paz, de justiça. No Sermão da Montanha é relatado também a questão, né? Bem-aventurados os pobres. E no livro de Lucas, esse Sermão da Montanha, ele acrescenta algumas coisas, mas ai de vós ricos, porque já tem de vosso galardão. Ai de vós que riu, porque agora vai chorar. Então o reino de Deus ele seria uma inversão do reino da terra, ou no reino dos Césares. Então tudo que Jesus estava falando do reino de Deus, o reino de César não era justiça, o reino de César não era uma igualdade, não tinha fartura para os mais pobres. Então Jesus estava falando por meio de reino de Deus, que a gente pode interpretar se ele estava falando de outro mundo, de um outro paraíso, para além dessa terra, mas não era assim que as pessoas que estavam ouvindo Jesus estavam interpretando aquilo, e nem como o Império Romano interpretou. Eles estavam interpretando que Jesus estava falando do reino de Deus aqui na terra, e em breve, né? Tanto é que Jesus em vários momentos fala que o reino de Deus já chegou até vós, o reino de Deus está breve de chegar, e o breve deles não era 2.000 anos, 3.000 anos depois, o breve era ali, naquele instante. Tanto é que os fiéis muitas vezes esperavam que viria um Messias guerreiro. Então Jesus ele tinha essa pregação sobre o reino de Deus e o reino dos céus, né, que tocou e enfureceu o Império Romano. E aí Jesus não era tão reconhecido, tem aquela questão de Judas, o beijo de Judas, né? Mas o principal é essa questão de como ele chega fazendo essas pregações sobre o reino de Deus. Pregação essa que é muito semelhante à pregação de João Batista. Inclusive os historiadores têm duas coisas que eles podem afirmar sobre Jesus: a questão de Jesus ter sido batizado por João Batista, que era muito famoso na época, e a outra coisa é Jesus ter sido morto na cruz. São poucos detalhes assim, mas essa questão de ser morto na cruz ela é muito enigmática, porque, como eu mencionei, a questão da cruz ela não é uma punição usada normalmente pelos judeus, ela é uma punição do Império Romano. O que matou Jesus foi o Império Romano. Houve na época uma tentativa, inclusive dos escritores dos evangelhos, de tentar distanciar a morte de Jesus dos romanos, mas isso tem um motivo, e foi de sobrevivência. Quem estudou história sabe que os cristãos foram perseguidos duramente nos primeiros anos do cristianismo, e que os judeus foram perseguidos também. Estava ocorrendo na época de Jesus a chamada Pax Romana, e aí a ferro e fogo o Império Romano tentava estabelecer o seu domínio, o seu poder por meio da força, da violência. Então inclusive as próprias denúncias que Jesus fazia, elas tinham que ser sutis. E nessa época não tinha uma distinção muito clara do que é religioso, do que é político, não tinha essa divisão do Estado laico. Eu já falei isso em outros vídeos. A questão do Estado laico ela é bem recente. Então, quando na Idade Média um padre, um papa está falando uma coisa, isso tem questão política, tem questão religiosa, e está tudo junto e misturado. Na Antiguidade isso é muito, muito notório. Inclusive vários imperadores, eles tinham um ar de divino, né? Tanto é que deveriam, em tese, ser adorados, e os judeus não faziam isso, sofreram violência, os cristãos não fizeram isso e sofreram perseguição. Então, religião e política, ela estava muito associada. Então, se Jesus está denunciando e está falando que o reino de Deus não é esse que está sendo estabelecido, que ele é diferente, que ele é um reino justo, que ele é um reino de paz, que ele é um reino de igualdade, em que todos vão poder viver bem. Na verdade, nem todos, inclusive, em alguns momentos parece que é uma inversão, né? Quem está no poder vem para a base, vai sofrer, quem sorriu vai chorar, quem chorava vai sorrir. Ai de vós ricos, né? Já tem de vosso galardão. Então algumas coisas que Jesus está falando não é exatamente bom para todo mundo, às vezes é uma inversão.
E aí, mesmo que não seja no plano terrestre, essa visão que ele está falando, essa profecia, ela acusa várias coisas que estão ocorrendo. E aí ele é acusado de sedição, que é uma acusação de tentar causar algum tipo de rebelião. E é justificado, em certo sentido, porque Jesus está falando de coisas que o Império Romano não está fazendo. Então Jesus ele foi morto pelo Império Romano. O alto sacerdócio não gostava dele, mas a punição ela não é uma punição judaica. Então isso foi usado mais justificativa para tentar escapar da perseguição dos romanos. Tanto é que a própria questão do Pôncio Pilatos tentar salvar Jesus, algum desses evangelhos, Jesus até tinha sido, de certa forma, votado pela população judaica, né? Jesus ou Barrabás. Ela, como evento histórico, ela não tem base. E eu vou explicar por quê. O Pôncio Pilatos ele é conhecido como o prefeito, né, ali da Judéia. E ele era impiedoso com os judeus. Ele muitas vezes assinava muitas mortes sem nem ler muitas vezes. Ele era extremamente violento com a comunidade judaica, ele não respeitava a tradição judaica, não respeitava os costumes judaicos, ele tinha nojo dos judeus. E não faz sentido histórico alguém como ele fazer tanta questão de salvar um judeu, que é Jesus. Jesus nasceu e morreu sendo judeu. Os seguidores de Jesus posteriormente são chamados de cristãos, né? Seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Mas Jesus ele viveu totalmente como um judeu. E ele falava, né? Eu vim para cumprir a lei, né? Ele cumpriu a lei de Moisés. Seguia esses ensinamentos, mas tinha muitas vezes interpretações diferentes de outras pessoas, mas algumas coisas que ele estava falando, outras pessoas já tinham falado, inclusive antes dele. Outros rabinos já tinham acusado alguns excessos da comunidade judaica, a questão do sábado, dessa rigorosidade toda em seguir esses costumes. Então os historiadores eles não levam em consideração essa questão do Sinésio, por Jesus ter sido julgado pelo Pôncio Pilatos. Não tinha nenhum registro para além da Bíblia de que existia esse costume de julgar perto da Páscoa, né? Então ele não é levado em consideração essa questão do Pôncio Pilatos. Seria como o Hitler ficar com dó de algum judeu específico. Não faz muito sentido, sabe? Por isso que os historiadores não levam em consideração essa questão do Pôncio Pilatos. Então, o que mais recente tem sido falado e abordado sobre o Jesus histórico é que ele foi sim morto pelo Império Romano e acusado de sedição, né, de rebelião, por conta principalmente do discurso sobre o reino de Deus e o alvoroço que ele causou no templo. Talvez se ele não tivesse causado alvoroço no templo, as coisas teriam sido diferentes, mas o templo era ali uma representação muito grande do poder do Império Romano, então estava bem ali no centro da comunidade. Ele vai além do que poderia ter ido, né, nessa questão, e o Império Romano o vê como uma ameaça, o vê como um perigo, e acaba o matando, e ele é morto e pendurado na cruz, né? Ele tem que antes passar carregando aquela cruz, como todos os outros que eram acusados de algum tipo de rebelião, ladrões, salteadores. O pior tipo de punição na época era isso. Muitas vezes a pessoa nem era exatamente morto na cruz, né? Ele morria antes de ser colocado ali, mas era para servir como uma morte pública, né? Olha o que ocorre com quem tenta contestar ou usurpar o poder ou tomar o poder do Império Romano ou ir contra alguma coisa que a gente está fazendo. É mais para servir de exemplo, né? Para as pessoas não fazerem. Era o que acontecia também na Idade Média, né? A questão da Inquisição, de colocar as pessoas em praça pública, para servir exatamente disso, de forma de tentar controlar a população que ainda não se rebeliou. Para esse vídeo, eu não citei as fontes, foi o tema do meu TCC, foi sobre Jesus histórico. Tem esse aqui do Richard Horsley, Arqueologia, História e Sociedade na Galileia, o contexto social de Jesus e dos rabis. Isso aqui mostra mais o contexto da época de Jesus. Esse de John P. Mayer, esse livro, inclusive, esse autor, ele é um padre. O título dele é Um Judeu Marginal, esse livro é muito bom também. O Autêntico Evangelho de Jesus, do Geja Vermes. Também é um livro bastante denso, mas também muito bom, que relata essas diferenças e semelhanças de um evangelho para outro, para dizer o que pode ser afirmado, o que não pode ser tão afirmado assim. Esse livro é do Reza Aslan, relata a vida e a época de Jesus de Nazaré. Esse livro, inclusive, esse autor,
ele é um autor ateu. Então, para provar para vocês também que não tem necessariamente a ver com acreditar ou não em Jesus como Messias, como Deus, para afirmar que ele existiu como pessoa. Esse autor ele é muito bom. Inclusive, esse livro é feito de uma forma bem interessante, assim, de uma forma narrativa, né, para a gente ficar surpreso. Mesmo sabendo da história de Jesus, a gente fica surpreso no que vai acontecer, né? Ele consegue fazer essa trama se tornar interessante de ser lida. Um outro autor que eu não tenho um livro físico dele, mas li em PDF, é o Bart Ehrman. Tem um livro dele muito bom que é O que Jesus disse, o que Jesus não disse. E tem um outro livro que é Jesus realmente existiu, que aí ele fala de por que Jesus existiu. Então esses livros eles são bons para não só para entender que Jesus existiu, obviamente, mas entender algumas coisas que a história tem a dizer sobre esse personagem, sobre essa pessoa. Independente de você acreditar ou não que ele era Deus, era o Messias, a história dessa pessoa ela foi muito importante para o Ocidente. Na época, né, que estava ocorrendo essas coisas, não era tão importante quanto a gente acha hoje que foi, mas os seguidores de Jesus fazem essa história ela ser importante. Tem relatos de vários autores que afirmam, né, e colocam veracidade na existência e em alguns fatos ocorridos na vida de Jesus. Entre eles, os principais é que Jesus foi batizado por João Batista e Jesus morreu na cruz. Pregava sobre o reino de Deus, né, o reino dos céus. Então, essas três coisas elas dizem e afirmam muita coisa sobre a vivência de Jesus de Nazaré. Hoje não tem dúvida na historiografia sobre a existência de Jesus. Costumo brincar que achar que Jesus não existiu é o mesmo que contestar que a Terra é esférica, né? Mesma coisa de você acreditar que a Terra é plana, que o homem nunca foi à Lua. É uma conspiração inventada que não tem sentido, não tem nexo, não tem fonte, não tem embasamento para esse tipo de crítica. É óbvio que a gente não pode provar a existência dele como a gente comprova a minha existência, a sua existência hoje, né? Ah, tem um vídeo meu, por isso prova que eu existo, identidade minha. Na época era outra forma de ver. Então, muitas pessoas da própria época de Jesus, ou um pouco antes, figuras famosas, Sócrates, Platão, Aristóteles, as fontes sobre essas pessoas elas não eram tão abundantes como a gente tem hoje em dia. Então, obviamente, ela vai estar mais restrita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que você achou sobre esse vídeo, esse conteúdo. Deixe sugestão de outros vídeos que eu posso fazer também, que assim que eu puder eu também realizarei isso. Agradeço a audiência de vocês, muito obrigado, deixa o like, compartilha para os amigos, é isso aí, falou!